Que bom estarmos juntos mais uma vez para o programa da nossa semana. Espero que a semana passada vocês já tenham gostado das imagens que viram aí, de todo aquele material que trouxemos da Itália. E como eu disse para vocês, o material é bastante. Então, em Roma, acabamos dividindo em 2 programas. Aquela foi a primeira parte e hoje nós vamos iniciar a segunda parte. Por isso, convido vocês, vamos viajar conosco por Roma. Bom, pessoal, eu comentei já na semana passada que lá em Roma tem as 4 basílicas papais, a de Santa Maria Maior, vocês viram as imagens, onde guarda ali as relíquias ainda, pedacinhos da manjedoura. Depois nós fomos na Basílica de São João de Latrão, considerada a catedral mãe de todas as catedrais, e a Basílica de São Pedro, ali no Vaticano, talvez a mais conhecida delas. E o nosso programa hoje começa com a visita à 4ª Basílica, que é a Basílica de São Paulo, e chamada de São Paulo fora dos muros, porque ela foi construída já fora dos muros que cercavam a cidade de Roma na época, e já com essa visão de que São Paulo era esse difusor da Igreja Católica que ia levar o cristianismo até os confins da terra. Então não ia ficar, vamos dizer assim, murado, né? Ela é extramuro, fora dos muros. É mais uma catedral belíssima, imponente na sua construção. Ela tem mais de 200 colunas de mármore, tanto na parte externa quanto na parte interna da igreja. Tem ali na frente dela uma escultura imensa de mármore ali do apóstolo Paulo, que é algo assim que já chama a atenção mesmo, e a gente percebe que ele teve a sua importância na história da igreja, e sim, lá em Roma eles valorizam muito a sua figura. E é claro, né, o grupo se reuniu ali também para fazer uma foto, porque é um marco, até porque a paisagem, o lugar é muito bonito. E nós, ali diante da Catedral de São Paulo, é claro que fizemos a nossa matéria também, e é essa que eu convido vocês a verem conosco agora. Agora aqui em Roma, estamos em frente à Igreja de São Paulo. Como nós já comentamos, são 4 as grandes basílicas ali, consideradas basílias papales. A de Santa Maria Maior, a de São João de Latrão, a de São Pedro e a de São Paulo, chamada São Paulo fora dos muros, porque fica fora dos muros que cercam Roma. E é impressionante essa igreja, gente. Já ali na entrada tem uma escultura imensa de São Paulo, fora a riqueza toda que é a igreja interna. Inclusive ela traz lá a gravura, a foto de todos os papas que passaram pela nossa igreja, inclusive nosso querido João Paulo II e agora o Papa Bento XVI. Inclusive é o único que vem uma luzinha acesa, dizendo esse é o Papa atual da igreja. Foi uma pena que a segurança aqui é muito rigorosa, o Caio infelizmente não pôde entrar com a câmera, mas a gente tentou tirar algumas fotos esperando que isso ilustre para vocês. Agora o que impressiona em todas essas igrejas romanas é a altura das colunas dessas igrejas, tudo feito em mármore. E as pinturas todas em ouro, é algo assim impressionante. E o Padre Célio nos explicava no início que toda essa riqueza é pela época em que, no início do cristianismo, os imperadores aqui de Roma, assim como os faraós do Egito, viviam sempre adornados de muita riqueza. E aí no início, então ali no século III, Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, era uma cristã autêntica, uma cristã preocupada em valorizar as coisas do cristianismo. Então foi enculturando essa cultura de realeza para o próprio Cristo. Daí essa suntuosidade, imponência dos templos que estamos visitando. Bom, vocês viram que as câmeras da TV Paraná não puderam adentrar, mas como a gente teve ali cinegrafistas amadores no grupo e mais um material que eu adquiri lá em Roma, então dá para mostrar para vocês algumas imagens internas dessa igreja que realmente vale a pena a gente olhar e apreciar, também pela sua beleza, né? A começar pelos pisos em mármore, por todas aquelas pinturas, aqueles mosaicos em ouro, enfim, tudo de um bom gosto impressionante e também na sua imponência, né? O tamanho que é aquela igreja.
Enquanto estávamos lá, estava sendo celebrada uma missa. Então a gente percebe que não é uma igreja somente aberta ao turismo, mas ela tem dentro dos seus horários as celebrações normais. E que dentro da Catedral de São Paulo é que tem algo diferente das outras que nós visitamos, que são as fotos de todos os papas. Desde o primeiro Papa que a Igreja Católica teve, que no caso foi São Pedro, até o Papa atual Bento XVI. E o Bento XVI, o atual Papa, então a luz estava acesa ali em torno da sua foto. Então é impressionante a gente observar no lugar onde estão essas fotos, além de todas aquelas esculturas maravilhosas também. E lembrando que a catedral ela é um complexo. Catedral a gente fala, mas é a Basílica de São Paulo e tem também mosteiros ali ao lado e outras construções. É um complexo que vale realmente a pena ser visitado. E lembrando ainda que São Paulo foi então esse que não participou do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Digamos assim, lá na nossa viagem à Terra Santa, pouco foi mencionado a figura dele. Essa época ele ainda não estava com o mestre, mas ele teve a sua conversão quando ele ainda perseguia os cristãos. Então ele foi para a cidade de Damasco, teve um encontro com o mestre, né? Dizem que ele caiu do cavalo, ele ficou cego, depois ele foi procurar um dos discípulos de Jesus, recuperou a visão e se converteu ao cristianismo. E é uma pessoa de uma importância muito grande na história, porque São Paulo nos deixou cartas assim de um conteúdo pastoral muito grande, que são lidas praticamente as segundas leituras de todas as missas que nós participamos. Mais de 80% delas são extraídas de textos das cartas que São Paulo escreveu. E que por ele ser um cidadão romano, ele depois, no final da sua vida, quando realmente convertido ao cristianismo, que ele passou de perseguidor a ser perseguido, porque a gente já conversou aqui dos mártires do início do cristianismo. Hoje a gente vai falar um pouco mais, porque Roma nos traz muito forte essa presença deles. Então ele também começou a ser perseguido, foi preso, foi para Roma e usando dessa influência dele por ser um cidadão romano, ele então conseguiu, vamos dizer, estender um pouco mais o seu tempo de prisão e foi de lá que ele escreveu a maioria das suas cartas, animando as comunidades que ele já tinha fundado durante a sua viagem de Jerusalém para Roma, passando por algumas ilhas e vários lugares, e é de fato, merece sim muito bem o nome de apóstolo. E Paulo não morreu, Pedro nós já comentamos que morreu crucificado, embora de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como Jesus Cristo, e Paulo acabou morrendo decapitado. E o túmulo de Paulo, segundo o que nos falaram, é nesse local onde se encontra a basílica hoje. Então, ali sobre o altar tem um lugar onde as pessoas param também, fazendo as suas orações, e teria ali talvez os restos mortais, alguma relíquia desse apóstolo. Então, quando formos a Roma, realmente vale a pena visitar essa catedral também, para a gente viajar um pouco na história desse grande homem que foi o propagador realmente do cristianismo através de suas cartas, de seu testemunho, e lá em Roma então é considerado, é cultuado, é venerado, e a gente estando por lá vale a pena passar. Então fica aí mais algumas imagens da Catedral de São Paulo ilustrando tudo isso que nós falamos. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como um bronze que soa em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra
tudo suporta, é dom total. Ainda que eu tenha vigor de profeta e o dom da ciência, firmeza na fé, ainda que eu possa transpor as montanhas, se eu não tenho amor, de nada adianta. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Ainda que eu doe meus bens para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder, será como sonhos, será tudo em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo. E saindo da Catedral de São Paulo, já estávamos fora dos muros, como conversamos, né? Então aí a gente já vai adentrando novamente em Roma e vendo mais algumas ruínas. E aí nós passamos pelas ruínas dos antigos palácios dos imperadores, dos Césares, né? Porque todo imperador tinha o nome chamado de César. E ali também tinha as ruínas do Circo Máximo, assim como nós vimos lá no Coliseu, que era parte de entretenimento do povo, o Circo Máximo também. Inclusive, para quem assistiu ou quiser pegar em locadora, vale a pena assistir aquele filme Ben-Hur. E aquela corrida de biga, aquela famosa corrida de biga que a gente vê, diz que foi gravada ali como aconteciam realmente as corridas de biga da época. Então, estando em Roma, a gente vai visualizando essas ruínas, imaginando como seria naquela época, e quando a gente tem a possibilidade de ter visto essas cenas em filmes com algo mais reconstituído, né, fica mais prazeroso, e passeando por ali a gente vai pensando em tudo isso e vamos ver mais algumas imagens, claro, ao som de música italiana. E depois dessas visitas e vocês já entrarem conosco nesse espírito italiano através dessa viagem, agora eu vou convidá-los para um lugar único. Eu já tinha estado em Roma 2 vezes antes dessa viagem, nunca tinha ido lá. Normalmente ela não faz parte de roteiros turísticos.